Boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Jogo. O meu primeiro convidado desta noite é o Presidente da Associação Distrital de Remo do Porto, que me vai falar da Regata Internacional de Natal. Chama-se Carlos Betancourt Gesta. Obrigada, Carlos, por estar aqui esta noite. Queria que me dissesse há quanto tempo é que esta regata se realiza. Antes de mais, boa noite e obrigado pela oportunidade de estar aqui a falar de remo, que é uma oportunidade que raramente é dada e já não é a primeira vez que falamos de remo no Fora do Jogo. Tenho que estar mais atento, mas ainda bem que sim, e obrigado por isso. Portanto, a razão que me leva a estar aqui a fazer a apresentação desta regata é que é uma regata que começou agora, isto é, que foi organizada em relativamente pouco tempo pela Associação, porque eu tomei posse há cerca de 3 semanas, mas que de qualquer maneira não invalida que ela não vá na sua 24ª edição. E foi feito um esforço muito grande para que ela tivesse, digamos, algum efeito e que felizmente, e como já é tradição, os clubes acorreram em grande número e, digamos, nas águas do Rio Douro, no próximo dia 9, nós iremos efetivamente ter uma regata com bastante carisma, com mais de 20 clubes participantes, com uma enchente de barcos específicos, que é o Shell de 8, que já tem mais de, digamos, nós estamos a contar chegar às 16, 18 tripulações, porque 12 já estão inscritas. Por isso acho que vai ser uma grande festa de remo. Portanto, esta regata realiza-se a partir das 10h30 e é a 24ª edição, mas realizou-se sempre ininterruptamente ou houve alguma interrupção no meio? Ela tem-se realizado regularmente ao longo dos anos. Houve um ou outro ano em que não foi possível, por razões financeiras ou porque a própria associação não tinha, digamos, a dinâmica ou os meios necessários para levá-la avante, mas nós podemos considerar que ela já tem uma tradição e que é feita com uma regularidade, digamos, não é há 24 anos, porque vai na 24ª edição, mas nos últimos 30 seguramente. E como é que tem sido a afluência de participantes? Tem sido bastante boa. Nós começamos com clubes nacionais, portanto a Associação começou a fazer esta regata com clubes nacionais. Neste momento é uma regata de cariz internacional. Os espanhóis foram os primeiros a perguntar se podiam participar. Nós já aceitámos as inscrições deles. Temos pelo menos para já 5 clubes espanhóis inscritos aqui da Galiza, ou quase todos da Galiza. Ano passado tivemos cá o Barcelona, tivemos cá clubes de Sevilha e já não é a única edição que nós contamos com tripulações holandesas, francesas, e não só, não é? Portanto, já tem alguma tradição e já é uma regata com sustentabilidade. Mas esta edição terá então apenas atletas espanhóis, é isso? As inscrições ainda não estão fechadas. Pois. De qualquer maneira, até à data, nós já temos confirmados 5 clubes espanhóis. E quando é que acaba o prazo para a entrega das inscrições? O Remo tem uma particularidade bastante grande, que é, muitas das vezes, na véspera, ainda há clubes a pedir para se inscrever. Nós tentamos que haja alguma regra e nós demos o prazo da inscrição, que é até o dia 3, que é até hoje. Não invalida que, se amanhã ou depois de amanhã aparecer um clube, como já vem sendo alguma má tradição, que não sejam aceitos e que não Portugal, não é? Estamos em Portugal, é verdade. Vocês já vão deixando, se calhar, já colocam uma data de término para receberem as inscrições já um bocado a contar com esses retardatários, não? Não, isto é assim, quando é feito o anteprograma, nós enviamos as condições com que é feita a regata, digamos, o dia, a hora, a reunião de delegados, isso tudo. E até à hora da reunião de delegados, que é na véspera, uma hora antes de iniciar a regata, digamos, podem ser feitas desistências, assim como, se a pista permitir e se as condições permitirem, podem ser integradas novas tripulações. Em termos de logística, é fácil fazê-lo? Não se pode dizer que seja fácil, mas também não é difícil. É uma questão de nós estarmos preparados. Quer dizer, o remo não é propriamente irmos daqui ali. Nós temos um atrelado que tem 20 e tal metros, os barcos também têm à volta de 20 metros, o Shell 8, que é o barco, a prova, digamos, o barco de referência, não é? É um barco de 18 metros, 20 metros, portanto, quer dizer, a logística disso não se pode dizer que seja uma situação fácil. Claro. Em termos organizativos, digamos, nós só conseguimos fazer perante os apoios que nós vamos recolhendo. E, nesse sentido, nestas 3 semanas que eu tive, digamos, para o que nós tivemos, que a direção teve para organizar a regata, tivemos a sorte, e quero agradecer publicamente, quer à Sport Zone pelo empenho que teve
o apoio ao desporto, e não só porque junto com a regata vamos ter a Fundação Portuguesa de Cardiologia a fazer um rastreio cardiovascular. Portanto, quer a Fundação Portuguesa de Cardiologia, quer a Sport Zone, pelo seu empenho no desporto e no apoio que nos deu à regata, assim como quer a Câmara de Gaia, a Junta de Canidelo e a de Santa Marinha, acho que foram fundamentais para nós conseguirmos, num curto espaço tão pequeno, organizar a regata com condições que penso que toda a gente vai gostar, quer a população, quer os próprios atletas. Carlos, esta regata está inserida em algum campeonato ou é uma prova isolada? As provas que são feitas em Portugal, já há 3 anos para cá, a Associação instituiu uma situação chamada Troféu ARDP, que é fundamentalmente para o remo jovem, em que aí sim os clubes participam e contam pontos e depois no fim quem tiver mais pontos ganha o troféu. Estas provas, como a regata de Natal, a regata internacional de Natal que estamos a organizar agora, como outras que são realizadas a nível nacional, normalmente são provas únicas. Elas têm a sua história, têm a sua tradição, faz-se a prova nesse dia e o troféu é referente a essa prova unicamente, não é? Assim como os próprios campeonatos nacionais, que os atletas treinam uma época inteira para fazer uma prova de 4 minutos, 6 minutos. Pois. Geralmente uma prova de 2.000 metros de cenas demora à volta de 6 minutos, 7 minutos, anda à volta disso e fazem uma época inteira. Se no dia da prova estão com a má indisposição, foi um grande trabalho para a vida. Portanto, tem algumas características muito específicas em que é necessário ver, não é? Esta prova, digamos, é mais uma, com a vantagem de que é a primeira prova da época. Nós temos uma federação que está, digamos, a atravessar uma fase muito difícil e os clubes andam sedentos de provas, portanto eu penso que a aceitação da prova e a vontade de participar também resulta um bocadinho disso e fundamentalmente do papel que as associações passam a ter neste momento no desenvolvimento do remo. Em que medida que a Câmara Municipal de Gaia, assim como as juntas de freguesia de Canidelo e Santa Marinha, apoiam esta iniciativa? Primeiro porque, principalmente a Junta de Canidelo e de Santa Marinha, porque tinha agora os primeiros contactos, embora, digamos, sempre fosse uma junta que apoiou muito o remo, porque mais não seja, os principais clubes estão ali situados, que é o Fluvial e o Sport, digamos, estão na junta, e assim como foi o CDUP, estão na junta de Santa Marinha. Portanto, as juntas têm um papel muito importante e tiveram neste porque se disponibilizaram logo para aquelas questões de logística, que é o espaço, assim como a Câmara, não é? A Câmara, através da Gaia Anima e não só, e através da Vereador do Desporto, tiveram um papel muito importante porque se disponibilizaram automaticamente para tudo aquilo que era necessário, que é o espaço em terra, as condições de acessibilidade à água e todas as condições que são necessárias, a questão dos troféus e, digamos, tudo o restante, que é importante para nós conseguirmos conciliar toda a mecânica para que aquilo coisa funcione em condições. E nesse aspecto tive a sorte, ao falar com eles, eu e os restantes membros da direção, de fazer com que a liberdade e a abertura deles para apoio ao desporto e principalmente para apoio ao remo fosse fundamental. Ótimo. Como é que está a saúde do remo, de uma maneira geral, no Distrito do Porto? No Distrito do Porto está bem e recomenda-se. A nível nacional, nós tirando o facto da Federação estar no estado de insolvência e, digamos, está a atravessar esse processo de insolvência que vai chegar a bom porto e, digamos, muito brevemente vamos ter a resolução do Conselho de Credores ou da Assembleia de Credores para que ela tenha alguma viabilidade. Vai atravessar anos muito difíceis a Federação, mas em termos da Associação de Remo do Porto, ela tem os maiores clubes do país, portanto, eles estão situados no Porto, é a maior associação do país, quer em número de atletas, quer em títulos, quer em visibilidade, e a ideia desta direção é fundamentalmente fazer com que a associação seja uma referência a nível nacional, não só nesta zona, mas sim alterando estatutariamente a sua dinâmica para que deixe de ser a Associação de Remo do Distrito do Porto e passe a ser a Associação de Remo do Norte de Portugal. Para se tornar mais abrangente. Para se tornar muito mais abrangente e para lhe dar massa crítica e consistência para que efetivamente seja uma associação de peso. É esse o objetivo e uma das vontades que nós temos em levar avante, digamos, este mandato. Carlos, nós tivemos há cerca de 3 semanas, penso que se a memória não me engana, há 3 semanas, tivemos aqui o Presidente do Sport Clube do Porto que na altura anunciou em primeira mão que já tinha saído oficialmente uma notícia sobre a irregularidade da inscrição do Pedro Fraga e do Nuno Mendes no Sporting. Qual é a opinião que tem acerca desse assunto? É um facto que houve uma irregularidade nessa situação.
que há duas situações que nós temos que ver completamente distintas. Uma é a situação dos atletas, e eu percebo perfeitamente a situação dos atletas porque fui atleta até praticamente o ano passado, e outra é a situação, digamos, em termos estatutários, em termos de obrigações legais. O Sporting entrou com culpa ou sem culpa, não compete a mim avaliar, como costumamos dizer, entrou pela porta do cavalo. Não cumpriu os regulamentos, não cumpriu aquilo que está estatutariamente definido para ser aceito como clube de remo. E então deu a polémica que deu, quer entre a anterior direção da Federação, quer entre o Sport Clube do Porto e o seu presidente, Paulo Barros Val, deu a polémica que deu relativamente a isso, e que ainda está em tribunais, e que vamos ver como é que a situação se resolve. Se calhar está também a comprometer a carreira deles, não é? E os apoios. Exatamente. Os atletas são, digamos, como se costuma dizer no meio disto tudo, são o elo mais fraco, não é? Porque eles não têm, acabam por ser os mais prejudicados no meio disto tudo. Obviamente não é isso que se quer, eles são atletas da associação, independentemente de se eles estarem no Sporting, foram atletas nados e criados na Associação de Remo do Porto, são atletas que a associação apoia em tudo aquilo que eles necessitarem, mas que de qualquer maneira eles pretendem ver a situação deles resolvida. Portanto, eles neste momento eu penso que eles vão fazer provas a nível internacional, portanto estão este fim de semana para fora, o Pedro Fraga esteve a fazer uma prova na Holanda há 15 dias, se não me engano, e este fim de semana eles vão os dois fazer também uma prova internacional. De qualquer maneira, esta situação é uma situação que foi, digamos, um bocadinho ingrata, mas que fez parte de uma série de não conformidades, para não dizer outro nome, que a anterior direção da Federação tomou e que acabou por levar a Federação ao descalabro que chegou, não é? Em termos de infraestruturas para a prática do remo, aquilo que a Câmara de Gaia tem feito para melhorar as condições é suficiente ou há ainda coisas a fazer? Ainda há muito a fazer, mas mesmo muito a fazer. Nós, neste momento, estamos na expectativa de ser feito uma sede para a Associação de Remo do Porto. Já não vou falar na questão dos clubes, porque, digamos, não é um fórum próprio, nem um espaço próprio, mas pelo menos é aquilo que está acordado e que digamos, está em bom caminho as negociações, é que a própria Associação passe a ter um espaço próprio em que possa fazer uma gestão mais equilibrada, porque nós temos uma sala de 10 metros quadrados, no máximo, no Instituto de Desporto. Acaba também por limitar, não é? Acaba por limitar muito a nossa ação, não temos onde guardar material, também temos pouco material, porque os apoios é aquilo que a gente sabe. Mas mesmo em termos de funcionalidade e de ação, acaba por ser muito limitativo. Limitados estamos também nós em termos de tempo. Carlos Betancourt, esta peço imensa desculpa. Eu agradeço a oportunidade. Mas tenho mesmo que me interromper. Obrigada, felicidades e que corra tudo bem esta regata internacional de Natal, que se realiza no próximo domingo, a partir das 10h30, na Baía de São Pedro, em Canidelo. São Paio, exatamente. Baía de São Paio, entre a Baía de São Paio... São Pedro é na Aforada, não é? Estou a fazer confusão. O São Pedro é da Aforada, mas a Baía de São Paio é abaixo da Aforada. É em Canidelo. E deve haver grandes rivalidades ali naquela zona por causa do Canidelo e Aforada. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. A seguir, dou-lhe a conhecer os destaques da secção de desporto do Jornal Audiência, que está nas bancas amanhã. Podemos ver que o grande destaque fotográfico é dedicado ao Sport Clube Os Dragões Sandinenses. 2 relevados como prenda de aniversário é o título da reportagem alusiva à data em que a formação sandinense completou 85 anos de vida. Em cima, à esquerda, destaque para a vitória do Coimbrões na Taça de Portugal. Em jogo em atraso, realizado ontem, frente ao Caldas, a equipa de Paulo Lima venceu por 4-2 e segue para os oitavos de final pela primeira vez na história. Ainda sobre o futebol, podemos ver em baixo, à direita, Derby Gaiense acaba a 0, é o título referente ao encontro entre Canidelo e Candal, que pode ser consultado na página 4. Na página 3, derrota do Oliveira do Douro lixa o treinador, é notícia da demissão de Mário Heitor, do clube oliveirense, depois de perder por 2 golos sem resposta, frente ao agora líder da divisão de honra da Associação de Futebol do Porto. A fechar, lugar para o desporto motorizado, que pode ser acompanhado na página 7 e 8, com a chamada à capa de Marquês, que vence em Fronteira. Estas e outras notícias estarão nas bancas amanhã, na secção de desporto do Jornal Audiência. Segue-se o espaço onde vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Podemos falar da canoagem e de Emanuel Silva e Fernando Pimenta, que lamentam a falta de apoios que
têm tido, mesmo após a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres? Eu destacaria mais a distinção de que eles foram alvo do que as declarações que eles tiveram. E eu explico porque eu julgo que é muito importante para jovens o Fernando Pimenta mais do que o Emanuel Silva, porque já esteve o Emanuel Silva presente em mais competições internacionais, mas julgo que é muito importante, sobretudo até por causa da modalidade, esta distinção do Comitê Olímpico acho que foi muito interessante. Aliás, costuma e é habitual fazer-se, mas atendendo à modalidade, e eu já disse aqui várias vezes, esta modalidade foi uma modalidade que cresceu muito nos últimos anos, e aliás nos últimos 2 Jogos Olímpicos, 12 edições dos Jogos Olímpicos, e julgo que esta distinção importa aqui realçar. Porque é que eu acho que este lamento pela falta de apoios que não é assim tão significativo? É importante ouvir os atletas, ouvir as federações, mas eu lembro que, por exemplo, Portugal teve uma medalha, a primeira medalha olímpica em 1976 com o Carlos Lopes, e aí sim estávamos na pré-história do atletismo, tivemos grandes atletas que tiveram resultados internacionais muito interessantes, mas que efetivamente até nem tiveram apoios absolutamente nenhuns. Aquilo que se passa atualmente, e a realidade também não pode ser, ou tem que se desmistificar esta questão da falta de apoios. Há autarquias, muitas autarquias, que têm muitos pavilhões multiusos, muitas pistas de tartan, muitos estádios que estão completamente sobredimensionados para aquilo que são as necessidades de cada modalidade. Aquilo que é importante aqui perceber, por exemplo, nesta distinção, houve aqui uma outra discussão que eu julgo que também foi uma espécie de provocação de jornalistas, perguntando-lhe o que é que eles achavam desta mudança da direção do Comitê Olímpico. É uma coisa que eu acho um bocadinho politicamente incorreta, porque, como é óbvio, não são os atletas dão o seu melhor, e estes dois particularmente mostraram uma raça enorme nestes Jogos Olímpicos, deram tudo o que tinham a dar de si, mas não me parece que, por exemplo, sejam eles que têm que estar preocupados com estas questões de dirigismo, pelo menos enquanto são atletas. E, portanto, esta questão da falta de apoios também tem de ver-se... Se calhar é uma chega, se calhar um alerta ao possível novo presidente do Comitê Olímpico. Estou de acordo. Aliás, a resposta deles até foi uma resposta elegante relativamente à nova direção, porque eles vieram dizer que o que era importante eram os novos dirigentes do COP tomarem como exemplo aquilo que é o trabalho da Federação Portuguesa de Canoagem. Mas, por exemplo, foi muito mais acertado e muito mais assertivo até, diria eu, as palavras do Mário Santos, aqui há umas semanas atrás, a comentar um daqueles estudos encomendados pelo Governo relativamente aos ciclos olímpicos, onde se deveria de apostar, e aí sim, o Mário Santos até com a autoridade até que tem como dirigente de uma modalidade como a canoagem, como chefe de missão olímpica, veio dizer, e muito bem, que seria importante termos coragem de apoiarmos as modalidades e as disciplinas onde efetivamente haja possibilidades de o fazer, em detrimento de outras onde nós já sabemos que efetivamente poderemos não ser, ou não sermos tão eficazes em termos de resultados. Mas aí sim, estamos a falar no campo de dirigismo. Por exemplo, estes atletas julgo que têm uma margem de progressão muito interessante. Por exemplo, toda a gente, e eles próprios nesta distinção disseram isso, toda a gente espera que no Rio de Janeiro, em 2016, eles possam ser uma esperança muito grande para a missão portuguesa. Garantem que, apesar de reclamarem também a falta de apoios por parte das empresas, garantem que se vão empenhar e treinar como se... Por exemplo, há aqui uma coisa que é natural que aconteça, por exemplo, esta falta de apoios relativamente aos patrocínios. É natural que toda a gente sinta essa falta de apoio. Neste momento são milhares e milhares de empresas a falir todos os dias em situação de insolvência, e é natural que, tirando aquelas que estão diretamente vocacionadas, por exemplo, para o setor e para este segmento do desporto... Era precisamente isso que eu ia dizer, mas não seria de esperar que alguém que é distinguido e que consegue um feito como ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos tivesse apoio por parte dessas empresas direcionadas para... Mas eu não tenho dúvidas que isso até pode vir a acontecer. Mas, por exemplo, perguntar-se a 2 atletas que são agora distinguidos, que tiveram medalha de prata nos Jogos Olímpicos, perguntar-se ao fim de 4 meses já têm uma coisa diferente em termos de apoios, não me parece uma questão... É uma questão mal colocada, é uma não questão. Porque quem trata destas situações, naturalmente, são os dirigentes, os clubes e os dirigentes. E eu acredito que, por exemplo, todas as posições que a Federação Portuguesa de Canoagem tem tomado têm sido posições extremamente assertivas, com fundamento, com ponderação, e eu acho que, sinceramente, efetivamente, ao contrário do que dizem os atletas, eu acho que nada será como antes relativamente à canoagem, porque as conquistas que
que aconteceram nos Jogos Olímpicos, e eu não lembraria só a medalha, houve muitos diplomas, mesmo os resultados das provas femininas foram interessantíssimos, numa modalidade que de facto não existia em Portugal, e eu estou convencido, vou-lhe dar outro exemplo, o triatlo era uma modalidade que não existia há 2 ou 3 ciclos olímpicos atrás, ninguém falava de triatlo em Portugal, e portanto este tipo... Vanessa Fernandes acabou por mudar. E a Vanessa Fernandes foi um ícone relativamente a isto, mas não há dúvida que, por exemplo, eu sei que para Londres 2012 a Federação de Triatlo fez um percurso interessante na captação de talentos, no acompanhamento de jovens, atempadamente, por exemplo, com a idade ainda do secundário, para poderem projetar novos valores em Londres 2012. E este tipo de percurso inovador é o que se pretende para estas modalidades. E, portanto, eu acredito que relativamente a estes resultados, Portugal e o país e o governo não podem ficar indiferentes, e é natural que a canoagem seja neste momento vista como é, com outra credibilidade, com outra dimensão e até com outro tipo de objetivos para o futuro, e é por isso que agora, quando se fala no Rio de Janeiro de 2016, toda a gente aponta a canoagem como uma modalidade de excelência e de expansão para Portugal. Cancela Moura, falando ainda de Portugal, mas da Taça de Portugal de Futebol, os oitavos de final realizaram-se ontem, e esta eliminatória fica marcada pelo afastamento do Futebol Clube do Porto e do Marítimo. Eu aqui gostaria só de resumir, eu penso que o afastamento do Marítimo acaba por ser uma meia surpresa, porque o Guimarães é uma equipa que tem andado um bocadinho arredia daquilo que é a sua qualidade intrínseca como clube, mas penso que também foi uma eliminação nos penaltis e, portanto, eu acho que as duas surpresas foi a eliminação do Futebol Clube do Porto e do Beira-Mar, o Beira-Mar porque foi afastado pelo Arouca, que é da segunda Liga, e eu digo que provavelmente justamente o Arouca tem feito um início de segunda Liga muito interessante, está nos primeiros lugares, consolidou muito bem a sua posição vindo dos distritais há cerca de meia dúzia de anos, e portanto julgo que é um resultado interessante. O Braga eliminou o Futebol Clube do Porto, penso que atendendo à gestão que o próprio treinador do Futebol Clube do Porto quis fazer de plantel. Imatura? Não diria isso, eu acho que foi uma coisa bem ponderada, e o Futebol Clube do Porto acabou por ter alguma infelicidade, houve um autogolo no empate, e depois naturalmente com -1 dentro do campo, uma equipa como o Braga, que temos que dizer que não é o Braga dos 6º, 7º, 8º ou meio da tabela como há uns anos atrás, é uma equipa muito, muito interessante, muito bem montada, não esqueçam, e isto é um pormenor, mas neste momento o Braga empresta à seleção mais jogadores que os 3 grandes, e portanto isso significa que os grandes valores do futebol nacional, muitos deles que são desprezados pelo Benfica, pelo Porto ou pelo Sporting, fizeram do Braga uma equipa com dimensão internacional muito interessante, aliás, pelos resultados das últimas épocas, e portanto não deslustra, e o Futebol Clube do Porto acabou por ter ali uma pontinha de infelicidade. É natural que o próprio Vítor Pereira quisesse fazer isso. Depois, lembrar que seguem para os quartos de final 8, ainda estamos na fase de termos 8 ou 9 equipas, porque, como sabe, eu gostava de lembrar aqui um resultado que não é desta eliminatória, mas o Caldas foi eliminado pelo Coimbrões nos penaltis, e portanto aqui também este equilíbrio que eu disse aqui a semana passada que iria acontecer, aconteceu, mas ainda bem que o Coimbrões também saiu vitorioso, é interessante, porque é da segunda B, e portanto nós nestes quartos de final poderíamos ter esta equipa da segunda B, ou 2 ou 3 equipas da segunda Liga, porque o Coimbrões vai disputar agora um jogo ainda para saber quem é que chega aos quartos de final na Vila das Aves, e depois temos 7 equipas da Primeira Liga, quer dizer, aqui imperou um bocadinho a lei do mais forte, apesar de ter chegado aos oitavos de final, como eu disse a semana passada, 2 ou 3 equipas da Terceira Nacional, o que também não é despreciando fazer aqui em termos de destaque, ou dar aqui em termos de destaque esse pormenor. No resto, penso que foram resultados perfeitamente normais, e uma nota final, a Académica, que é a detentora do título, continua em prova, apesar de ter sentido algumas dificuldades, porque o resultado de 3-0 com o Torizense não reflete bem tudo aquilo que aconteceu em campo, mas efetivamente julgo que a normalidade depois imperou nos outros jogos. Goleada deu o Paços de Ferreira ao Lourinhanense, não é? 6-0. Eu, por exemplo, aqui poderia esperar um bocadinho de maior equilíbrio, mas admito que a própria longevidade que este tipo de prova tem, e com as capacidades técnicas e também a gestão do próprio plantel do Lourinhanense, acaba por tornar um bocadinho esta equipa frágil, foi o que aconteceu. Também não me esquecer
que o Paços de Ferreira é neste momento quarto ou quinto classificado da Primeira Liga, surpreendentemente, mas com uma equipa também que neste momento tem dado uma boa capacidade de resposta àqueles que viam a equipa como uma daquelas que luta pelos últimos lugares da Primeira Liga. Os quartos de final desta Taça de Portugal realizam-se no dia 16 de janeiro de 2013, mas até lá ainda falta saber quem vai jogar com o Benfica, será o Coimbrões ou o Desportivo das Aves. Para já, o que sabemos é que esta primeira parte do Fora do Jogo fica por aqui. Cancela Moura, até à próxima segunda-feira. Obrigada. Fica por aqui, como já disse, esta primeira parte do Fora do Jogo. Até já.